dos anos 2000. Tá certo, Felipe. Agora a gente tem informações ainda da economia, porque com a reforma tributária e o anúncio do IVA, o imposto que vai reunir outros impostos numa alíquota de 28% é a previsão, e para o Instituto até divulgado, o Instituto de Pesquisas, o IPEA, pode ser a segunda maior do mundo. Os dados foram contestados, como a gente já mencionou pelo Fernando Haddad. Mas assim, o Rogério Araújo está com a gente na linha agora, conectado para a entrevista. Quem está pelo YouTube pode acompanhar a gente para poder entender um pouco mais como a reforma tributária e os impostos vão mudar e já estão mudando a vida das empresas, dos trabalhadores e de nós todos, consumidor final. Será que vai sobrar para a gente para pagar essa conta também? Vice-presidente de Inovação e Tecnologia, responsável pelo Comitê Tributário do IBF Campinas, está conectado conosco para conversar sobre isso. Rogério, obrigada por aceitar o convite. Aí, um bom dia. Eu que agradeço, Carolina, eu que agradeço, Felipe, pelo convite, honrado de estar aqui na CBN. Para falar de um tema que tem agitado muito o mercado nos últimos dias, né, a aprovação da reforma tributária, né, nesse momento se encaminha para o Senado, e muitas discussões aí no sentido da alíquota, do quanto essa tributação pode ou não interferir daqui para frente nos negócios em geral, né. Inclusive os senhores devem estar reunidos amanhã para discutir esse tema com os executivos aí de finanças? Perfeito. Amanhã teremos uma reunião onde temos a participação do Lore, um dos também participantes aí do GT, de discussão tributária, para a reforma tributária, que também vai incluir, depois de passar dessa reforma tributária, a própria reforma do imposto de renda. Porque nesse momento a gente está discutindo, ou está em aprovação, a reforma do consumo, né, dos impostos sobre um consumo, aqueles que incidem sobre as transações e sobre as operações da empresa, e não está em discussão a tributação, por enquanto, sobre o lucro. Entendo. Tem uma lista de preocupação aqui que os senhores já estão elencando? Sim, tem uma lista de preocupação e, assim, tenho conversado com muitos colegas. Aí a primeira delas, e é importante que todos nós estamos vendo, a maioria está vendo como positiva essa movimentação, eu acho que não seria possível, factível, fazer uma transformação tão grande dessa de nossa reforma tributária, sem que houvesse muita discussão, muita comoção entre políticos, entre governadores e entre o próprio empresariado. Então, é natural esse volume de discussão, e as precauções que a gente traz aqui, a gente entende que são pertinentes, no intuito também de colaborar para que as aprovações que ocorram nos próximos meses contemplem essas nossas preocupações e, de alguma forma, termos algum alívio, né? A primeira delas é estabelecida aí um período de transição. Esse período de transição, ele foi colocado nos projetos a fim de trazer ali, primeiro, uma maior aderência dos estados e municípios para aceitar, né, esse novo projeto de reforma tributária, e também dar ali uma sensibilidade para o governo do poder arrecadatório dessas novas contribuições, né, tanto o IBS quanto o CBS. Nesse sentido, preocupação do empresário é assim... Rogério, desculpa te interromper, explica para a gente o que é o IBS e o CBS. Bom, o IBS praticamente ele vai funcionar como um tributo dual, onde ele vai contemplar o ICMS e o ISS. O ICMS é de competência dos estados e o ISS de competência dos municípios. Nesse sentido, ele terá um período de transição para efeitos de impacto nas empresas de 8 anos, então teremos aí 8 anos em que o IBS ele vai aumentar a sua alíquota, enquanto o ICMS e o ISS ele vai reduzir até que se chegue num percentual no qual a arrecadação seja, digamos, neutra, né? Não houve aumento da arrecadação, no sentido de que essa reforma não tem a visão, não houve viés de aumento de arrecadação. Já a CBS, ela contempla os tributos federais, o PIS e COFINS e o IPI, onde o PIS e COFINS hoje é conhecido no mercado como um dos tributos que trazem mais controvérsias e mais disputas judiciais, nesse sentido. E aí, e como complemento, também vai haver um tributo seletivo. Esse tributo seletivo, ele incidirá sobre produtos que
tragam mal à saúde, prejudiquem, né, o consumo. Nesse sentido, estamos falando tributação maior sobre o tabaco, bebidas alcoólicas, entre outros produtos, que a intenção desse tributo é desestimular o consumo. Inclusive, então, basicamente, no final da transição, nós teríamos esses 3 tributos, mas a intenção é que no futuro, né, depois que demonstrado que eles caminham bem e que tem uma sinergia, é que a gente tenha um único IVA, um único imposto sobre transações e operações, como foi desejado na PEC 45 lá desde o início, né? Rogério, inclusive é uma preocupação do setor aí tabagista, não é? Criando justamente falando justamente sobre esse imposto específico que está sendo pensado. E aí tem um levantamento aqui que se faz das perdas e tal. É óbvio, todo mundo vai acabar reclamando, todo mundo tem aí uma parcela de reclamação. Agora tem uma questão que os estados levantaram, que é aquela espécie do fundo para recomposição das perdas e tal, e isso pode acabar fazendo com que tudo isso que se está discutindo da reforma tributária vá por água abaixo, porque fala-se em redução de carga tributária, mas aí fala assim, olha, o Estado pode criar um imposto novo. Como é que você enxerga isso? Perfeito. Essa é uma das preocupações que também estão listadas aí, principalmente para quem é produtor do agro, né? Porque boa parte dessas incidências de fundo recai sobre o agro. Nesse sentido, eu entendo que vai ter uma discussão mais aprofundada no Senado, ou se estabelecido esse fundo, né, ele seja de competência da União, né, seja aquele fundo que já foi separado para compensar os estados e municípios pela própria perda na arrecadação, vindo da própria arrecadação federal. Então, podem ter 2 vias, a criação de um novo tributo, que assusta muito essa possibilidade e torna complexo novamente a legislação tributária, ou continua-se com o fundo, mas esse advindo diretamente dos recursos da União como forma de compensação até que haja uma equalização tributária. Mas é um ponto bem pertinente, eu acredito que no Senado ele vai ser bem estressado, a fim de não trazer muitas pluralidades, né, nessa tributação, porque de outra forma a gente volta para o sistema que a gente tem hoje, né? Estressado, que se busca é ter uma alíquota equalitária o máximo possível. Estressado literalmente, né? Porque isso vai gerar muita dor de cabeça ainda nessa discussão. E não é o intuito da reforma, né? A reforma é trazer simplicidade. A gente tem um estimativo de custos tributários só com compliance, né? Só para atender o que tem de regulamento, de obrigações acessórias, por volta de 200 bilhões por ano, que todas as empresas incorrem no Brasil. Então a intenção é trazer um ambiente mais seguro, né? E garantir a equalização tributária sem aumento dela, advindo dessa nova reforma, né? Qual é a possibilidade na prática, em termos aí de percentual, né, ou de sensação, perspectiva sua, Rogério, dos executivos de finança, ao que pode respingar para o consumidor final? Bom, se busca neutralidade. Para todos os fins, o preço ao consumidor final não alteraria, independente da forma tributária que a gente vai ter para o futuro, porque está se buscando, por exemplo, manter os benefícios principais, que são de cesta básica, entre outros benefícios, seja por cashback ou seja por própria redução a zero, como está sendo mencionado no projeto, né? Então, o consumidor com menor poder aquisitivo, se há algum encargo que está sendo cobrado a mais, ele vai ter o cashback ou, no caso da própria cesta básica, já vai ter a isenção. Mas, nesse momento, é um pouco cedo para dizer, porque muita coisa ainda vai ser estabelecida por lei complementar. Então, é nesse momento que todos os contribuintes, todas as associações têm que acompanhar de perto o que está sendo proposto nessas leis complementares, né, que vão acompanhar a emenda constitucional, a fim de entender, primeiro, qual será a alíquota, qual é os conceitos, né, de crédito, porque se fala em base ampla, e nesse sentido, a base ampla pode aumentar o volume de crédito das empresas, reduzindo o valor do tributo a ser recolhido. Então, o cenário pode ser vários, e aí o que a gente precisa acompanhar mesmo é uma maior claridade assim que forem editadas as leis complementares. É que, historicamente, o que a gente observa é que o imposto recaindo sobre o produto, inevitavelmente, alguém paga,
por isso e acaba sendo o consumidor, mesmo que essa elevação seja 0,0 alguma coisa por percentual Sim. por produto. Historicamente, é o que tem acontecido, não, Rogério? Não, perfeito, né? O consumidor final é sempre o que paga a conta. Seja nas isenções dadas para determinada classe, aí você tem uma tributação maior sobre outro setor, o consumidor, no final, as empresas repassam isso por um preço, porque de outra forma também, se não é repassado, as margens são prejudicadas e aí a empresa também não tem como se sustentar num cenário desse, né? Então, no final das contas, quem paga é o consumidor. Tá falando bom ponto que eu vejo aqui é justamente a mudança da perspectiva em termos de benefícios fiscais, que hoje a gente vê essa guerra muito grande de ICMS, empresas atraindo, os seus governos atraindo empresas, né, para outros estados, etc., e você reduz essa discussão na medida em que você equaliza a tributação e cria outros mecanismos para beneficiar a população mais carente, como é o caso do cashback, né? Estamos conversando com o vice-presidente de Inovação e Tecnologia e responsável pelo Comitê Tributário do IBEF Campinas, Rogério Araújo. A gente estava falando aí sobre a alíquota de 25% do IVA, não é? Se for esse mesmo valor que for fixado, aí é óbvio que tem todas essas discussões que o Rogério mesmo comentou, mas seria aí um dos maiores do mundo. Aí eu tenho aqui, a Carol até falou no comecinho, que a Hungria, que tem o maior IVA de 27%, aí a gente estaria muito próximo ou parelho a Croácia, Dinamarca e Suécia, que tem imposto de 25%, Luxemburgo tem taxa de 16%, Malta 18%, que são economias que não são tão semelhantes à brasileira, Alemanha, taxa de 19%, aí a gente parte pro Japão, por exemplo. O Japão tem um imposto sobre valor agregado de 10%. Estados Unidos não tem IVA, mas tem ali, cada estado tem um regime próprio de vendas. Os Estados Unidos são assim, né? Cada estado faz ali o que bem entende nessa altura. A média... Mas o conceito é o mesmo, né? O tributo vem por fora. Exatamente. E a média ali pode ser 8, 10, depende de cada estado, né? A média tá 7,4% aí, considerando 50 estados norte-americanos. Como você avalia essa taxa, essa alíquota de 25%? A gente fala 25% do IVA, ok. Nossa, é grande. Mas se a gente somar todos os outros impostos que nós temos, na prática, dá perto, né? Não, passa muito mais. O que temos hoje é que a maioria da população ela desconhece quanto paga de tributo. Exato. A maioria não... A gente fala em São Paulo, nós temos em média a alíquota nominal de 18%. E aí só que esquecem de falar que o imposto é por dentro, ele incide sobre a sua própria base. 18, ele já vira 21. Aí eu tenho que adicionar o PIS e COFINS, que também ele é por dentro. Na soma ele dá 9,25. 9,25 por dentro vai chegar perto dos 11. Aí eu tô falando que 11, né, mais 21, nós já estamos em 32% só em 2 tributos. E isso vem no preço, vem maquiado de alguma forma lá, e o contribuinte paga e ok, né? E segue a conta, né? E ok. Agora eu entendo que a gente vai ter um pouco mais de transparência. A base ampla também vai aumentar o poder de arrecadação, na medida também que aumenta o poder de créditos ali para compensar. Então cada indústria vai ter, cada segmento vai ter um cenário diferente. Por isso que a área de serviços está reclamando muito, porque quando se analisa serviços, pensam que eles não têm muito insumos para tomar crédito. Então, ele com IVA de 25 ou 28 acabarão pagando mais. Indústria, a meu ver, pode ter uma redução da carga tributária, porque há uma lista de insumos hoje que não é tomado crédito para efeitos de ICMS, IPI ou PIS e COFINS, que num IVA mais amplo você vai ter essa possibilidade. Mesmo tendo uma alíquota maior, pode ser que para a indústria seja benéfica. Então, e aí no final, entre serviços, indústria, agro, tem uma equalização da arrecadação, 3 trilhões, 4 trilhões de reais, mas vai mudar a balança para cada tipo de segmento, né? Rogério, essa é a perspectiva. E com esse cenário, você prevê que o prestador de serviço vai ser mais afetado? Porque no caso deles, tem a questão da demanda, né? E aí, se você não tem preço bom, você acaba perdendo concorrência. E em pequenas ou médias empresas sofrem bastante com esta questão. Porque a indústria e outros setores, às vezes, eles detêm maior parte de mercado. Eu entendo que os grandes prestadores de serviço, sim, mas aqueles que ainda se enquadram no regime simplificado,
vai manter a mesma coisa. Então, o regime do Simples, ele não vai ser alterado. Logicamente, a gente precisa esperar aí a lei complementar, né, para entender direitinho como vai ser a segregação, mas para os pequenos prestadores de serviço, ou até aqueles que faturam 3 milhões e 4 milhões e 200, né, não vai ter aí um impacto por causa dessa mudança. E, opcionalmente, pelo que eu vi no texto, eles também podem migrar para esse modelo do IBS se for mais vantajoso. Então, haverá uma flexibilidade para a maioria dos prestadores de serviço, porque eles continuarão no regime simplificado, e aí os grandes, né, a gente está falando de grandes empresas aí que têm prestação de serviço e passam desse limite fácil, né, de 4 milhões e 200, pode, assim, ter um aumento de carga tributária. Entendo. Bom, para as empresas ou para quem está nos ouvindo e está preocupado sobre essas transições, porque cada dia é uma notícia, além do debate político em cima do tema. Qual a orientação que os executivos de finanças dão para as empresas, os empresários que estão nos ouvindo? Quais são os próximos passos a seguir? Até quando aí nos próximos meses é bom observar o que ficou definido, quando ficou definido? Como que você está visualizando esse cronograma até para as pessoas se programarem? Sim, acompanhar segundo semestre agora, todas as discussões no Senado. Eu acho que atuar muito forte aí a todos os órgãos de classe que cada empresa é representada, né? Entender ali o que está sendo discutido. Novamente, a gente vai ter que ter uma atenção muito grande às leis complementares, que vai ocorrer provavelmente, no início de 2024. Esse ano, a gente espera que aconteça, tem a aprovação da reforma, e aí depois em 2024 tem a edição das leis complementares, essa é a minha visão, para só em 2026 ela entrar efetivamente. Então vai ter mais um ano ainda, onde, com base na edição das leis, a gente consiga se planejar e entender o impacto final. Então é acompanhar de perto. É muito difícil fazer algum trabalho de futurologia agora, de impacto tributário, até porque a gente não tem alíquota, não tem as leis complementares, onde vão no detalhe como vai ser o mecanismo de cada tributação, mas é bom estar atento a essas discussões que vão ter agora no Senado e depois dessa aprovação acompanhar de perto também as leis complementares. Aí recomendo, como eu falei no começo, ter ali os órgãos de classe sempre que representam as empresas aí, né, Fiesp, etc. Então, muito perto ali para entender todas essas discussões. Falando nisso, então, feito o convite, evento de graça, presencial, quem é da área está precisando se atualizar e também falar sobre reforma tributária 2023. Amanhã começa às 8h30 da manhã, lá no Ciesp Campinas, e para quem estiver interessado, 8h30, 9 horas da manhã, o evento vai debater essa questão envolvendo os executivos aí de finanças. Quero te agradecer, Rogério, pela entrevista. Eu que agradeço, Carolina. Bom evento para todos aí, boas discussões, né? Obrigado. Teremos muito ainda o que falar. Tenha um bom dia, obrigado. Obrigada. Rogério Araújo, vice-presidente de Inovação e Tecnologia.